Hoje eu vou falar para você sobre qual concreto usar nas fundações, ou melhor, te dar uma fonte segura, confiável, que você pode buscar informações sobre especificação do concreto, da argamassa ou da calda de cimento que você vai usar para executar uma fundação. E é importante porque este material faz parte do que? Da norma de fundações, que é essa daqui que eu apresento para vocês, a NBR 6122, que trata sobre projeto e execução de fundações, que foi publicada mais recentemente em 2019. Essa norma ficou bastante completa, ela teve uma evolução em relação à última norma, que era de 2010, tornando-a bastante completa, com muito material. Então, é uma fonte segura e confiável que deve ser seguida. O primeiro passo diz respeito a essa tabela 4, que trata sobre estacas moldadas em loco e tubulões, e traz aqui os parâmetros para o dimensionamento. Perceba que nessa revisão da norma, eles incluíram o que está também previsto na NBR 6118. Conforme NBR 6118, incluíram classe de agressividade ambiental, CAA. E aí traz aqui as diversos tipos de fundações e qual é essa classe, 1 e 2, 3 e 4, que são classes menos agressivas e mais agressivas, de 1 para 4. E a especificação de qual é o tipo de cimento que deve ser utilizado, se é um cimento classe 30 ou se é um cimento classe 40, ok? Dessa forma, nós temos vários tipos de cimento no mercado, CP2, CP3, CP5, tem CP40 RS, tem diversos tipos de cimento no mercado. Então, sabendo qual é a classe que você tem que seguir, fica mais fácil e seguro de você especificar um concreto de acordo com a classe de agressividade ambiental. Então, essa informação é importantíssima para você especificar um concreto das fundações no seu projeto. A partir daqui, é importante você verificar que anexo onde se encontram definidos concreto, argamassa e também a calda de cimento. Perceba que para cada tipo de estaca existe anexos correlatos. Estacas sem fluidos, anexo I. Estacas com fluido, anexo J. Então, nesses anexos que eu estou circulando aqui, contém as informações da qual você precisa seguir para estar especificando o concreto no projeto de fundações da sua obra. Começo aqui falando sobre tubulões a céu aberto, onde o concreto para esse tipo de fundação está muito bem descrito aqui. Então, no item B91, o concreto deve atender ao disposto na tabela 4, ou seja, aquela tabela que eu acabei de apresentar para você, que fala sobre a classe de agressividade. Então, esse é o passo número 1, escolher e identificar no local onde a obra será executada qual a classe de agressividade daquele local. É uma obra que será feita numa argila mole, numa turfa, ou não, é num terreno homogêneo, solo não saturado. Que tipo de terreno nós estamos tratando? Existe alguma agressividade naquele ambiente? Porque tem tipos de solo, né, tipos de argila, melhor dizendo, em que a gente fazendo adição de cimento, por algum processo de melhoramento e tudo mais, existem reações que impedem, né, ao cimento normal, corriqueiramente utilizado, ele não deixa essa mistura adquirir resistência, ele neutraliza. Então, é importante você identificar essa classe de agressividade primeiramente. A partir daí, você tem as opções A e B por caso de tubulão. Então, para a classe C25 e para a classe C40, ok? E aqui a especificação de abatimento, especificação de diâmetro de agregado,
de teor de exudação, que deve ser inferior a 4%. Então, importante destacar um aspecto que a norma de fundações na revisão de 2019 trouxe. Em alguns pontos a norma fala, o concreto deve, então aqui você não tem opção, aqui você deve atender o critério, pois se você não seguir isso que está aqui, você está ferindo a norma, então você fica sem ter um respaldo de uma normativa caso venha ter algum problema no seu projeto, no seu empreendimento. Agora, sobre a parte de dosagem, que é o item aqui, 9.2, perceba, a norma traz recomendações. Uma recomendação não tem o caráter de obrigatoriedade, como essa palavrinha aqui, deve. Então, recomendação para dosagem, para cimento classe C25, o consumo mínimo de 280 kg por metro cúbico e o fator água-cimento. Então, as dosagens são em função do tipo de cimento e ele te dá a dosagem e qual é o fator de água-cimento. Obviamente que se você seguir essa especificação normativa, apesar de ser uma recomendação, você vai acabar tendo sucesso porque a norma foi feita por especialistas, ok? No caso de tubulão ar comprimido, da mesma forma. Ocorre que o concreto deve atender ao disposto na tabela 4. Então aqui você tem o caráter da obrigatoriedade. E sobre a parte de dosagem, perceba que ele tem os mesmos parâmetros de dosagem do tubulão a céu aberto. Entretanto, não, continua sendo uma recomendação. No caso de estaca Strauss, o concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências. Então, aqui a norma colocou a dosagem dentro da obrigatoriedade, pela palavrinha deve. E dessa forma, no item A, consumo de cimento igual ou superior a 300 kg por metro cúbico. Ou seja, você pode usar 350, 400, você pode ter um traço, uma carta de traço, para esse tipo de estaca que tenha no mínimo 300 kg por metro cúbico. E aqui todas as condições de slump, tipo de agregado, resistência aos 28 dias, tá? Então, se atentem a isso, a palavrinha aqui, Então, no caso de estaca Strauss, a obrigatoriedade está mantida. No caso de estaca Frank, o que nós temos? O concreto a ser utilizado deve satisfazer, então, também o caráter de obrigatoriedade e a dosagem está aqui incluído. Consumo de cimento igual ou superior a 350 kg por metro cúbico. É o consumo mínimo. No caso de estacas escavadas sem fluido estabilizante, que é uma das frequentemente utilizadas, esse tipo de estaca, o concreto deve atender ao disposto na tabela 4 em relação ao grau a classe de agressividade ambiental, e ele dá aqui para os dois tipos, C25 e C40, as respectivas informações de abatimento, de slump, e com relação também aos agregados, e exudação também, que ele fala que deve ser inferior a 4%. Entretanto, na parte de dosagem, aqui a norma volta a recomendar. Prestem atenção nesse aspecto, pessoal. Nesse tipo de estaca, existe uma recomendação para o consumo mínimo de cimento e relação de fator água-cimento em função da classe do tipo de cimento, tá? No anexo J, estacas escavadas com o uso de fluido estabilizante. Já é uma estaca indicada para o terreno quando você tem nível d'água, Estacas escavadas mecanicamente a trado, que é o anexo anterior que eu comentei, não é indicado para terrenos, estacas que têm um comprimento que vai atingir o nível freático. Já esse anexo J, aí sim são estacas escavadas com o uso de fluido estabilizante. Aí essa estaca você pode estar utilizando em local onde tem nível d'água, tá? Elas são indicadas para essa situação. E nesse caso, o concreto, olha aqui,
deve atender ao disposto na tabela 4, então isso aqui está mantido. Para as classes C30 e C40 ele dá aqui os abatimentos, então é um abatimento bastante alto, ó, 220 milímetros, 260. Isso é um valor bastante significativo de slump, ou seja, vai ser um concreto bastante fluido. Daqui as informações de agregado e exudação, tá? Para o consumo mínimo, veja, continua havendo recomendação sobre dosagem, tanto para as classes 30 e 40, são mantidos aqui o mesmo consumo. Entretanto, o fator água-cimento é diferente. Para a estaca raiz, perceba, estaca raiz nós não utilizamos concreto. Para a estaca raiz nós utilizamos argamassa. Então, nesse caso aqui, ao invés de FCK, deveria estar FAK, porque é de argamassa. Então, o FAK dela deve ser maior ou igual a 20 MPa. E é um consumo muito elevado de cimento. Então, estaca raiz, lembrando para vocês que é uma estaca onde as outras estacas não dão certo, a estaca raiz vai lá e resolve, né? Então, é uma estaca de resolução de problema. Por quê? Porque ela tem um alto custo, entretanto, um alto desempenho em termos de capacidade de carga. Tá? É um ótimo tipo de fundação, entretanto, ela tem os seus percalços em relação à lama gerada no local da obra, tudo mais, acaba tendo um certo transtorno. Tá? E o consumo dela, então? Perceba que, neste caso, a norma faz o quê? A norma volta à obrigatoriedade. Ó. Deve. Então, deve ter FCK e deve satisfazer as seguintes exigências. Ó. Então, o consumo de cimento para estaca raiz é uma obrigatoriedade e o fator água-cimento deve estar nessa condição. E o tipo de agregado, areia. E isso é obrigatório. Para estacas atrado vazado, segmentado, como por exemplo hollow auger, você tem também aqui os casos aqui de argamassa. A argamassa deve, ó, então lembra, FAK, e deve satisfazer. Ó, novamente a norma volta à obrigatoriedade de dosagem, de fator água-cimento e o tipo de agregado a ser utilizado. Então não tem opção, ou você segue ou você está fora da norma. No caso de microestacas, aí já não temos nem argamassa, aqui já é calda de cimento, ou seja, já estamos falando de água e cimento. E a norma volta aqui a manter a obrigatoriedade. Ó. Deve e deve satisfazer. Então, ou seja, os consumos e o fator água-cimento são uma obrigatoriedade. No caso de estaca hélice contínua, também que eu vou chamar a atenção aqui, porque é uma estaca extremamente utilizada, muito frequentemente. O concreto deve atender ao disposto na tabela 4 em relação à classe de agressividade para os tipos de cimento classe C30, classe C40, daqui o slumps elevados, né? A gente sabe, tem que ter esse slump elevado, uma vez que, principalmente pelo fato que a armadura, no caso de estaca hélice contínua, ela é posta após a concretagem da estaca. Tem um vídeo até que eu comentei sobre um caso de obra em que a concreteira trocou o cimento usual que a gente estava empregando, um CP3, que tem uma resistência mais amena, né, com o tempo, um ganho de resistência mais ameno, mais devagar com o tempo. Trocaram sem querer lá, né, por algum motivo, por um CP5, que é um cimento de alta resistência inicial. E aí deu um transtorno, né, naquela etapa de concretagem dessas estacas. Mas eu contei isso em outro vídeo, vocês podem conferir posteriormente no vídeo. E aqui dá as questões de agregado também tudo mais. Com relação à dosagem, perceba de novo, a norma volta a recomendar. Recomendação não tem o caráter de obrigatoriedade para os cimentos classe C30, C40 e o consumo também é bastante elevado, 400 kg por metro cúbico. No caso de estaca hélice de deslocamento monitorada, essa estaca hélice de deslocamento monitorada também é aquela chamada ômega. Antigamente ela chamava ômega, ok? Agora caiu a patente, eu acredito, e por isso a norma está tratando aqui não pelo nome comercial, mas pelo nome técnico dela, tá?
Então, o concreto deve atender ao disposto, então ele segue basicamente o mesmo do item anterior que eu falei, da estaca hélice continua monitorada, não tendo nenhuma diferença, ok? E tanto sob o aspecto da recomendação. O anexo P, estaca hélice monitorada com trado segmentado, é a estaca hélice aqui, ao invés de contínua, são feitas com trado segmentado. E nesse caso aqui, você tem os trados são colocados e retirados concomitante à perfuração e depois são retirados concomitantemente à concretagem do fuste, né, do furo dessa estaca. Então é uma estaca que tem essas paradas aí para colocação, né, de trado ou para retirada de trado. Então aqui perceba que o concreto deve atender ao disposto na tabela 4, que fala sobre classe de agressividade. Daqui as possibilidades e segue a mesma dosagem, tá? Bom, importante ressaltar que em todos os casos também você tem que tomar um cuidado. Uma coisa é a especificação do concreto, outra coisa é o controle de aceitação, pessoal. Então, no momento que o caminhão de concreto, o caminhão betoneiro chega à obra, você deve fazer os testes de slump, ver a quantidade de água que está adicionada à nota, conferir toda a especificação, se está de acordo com aquilo que você previu em projeto e aquilo que está a norma, se você está seguindo a norma, tá? E feito isso, você vai fazer as amostragens através de corpos de prova, após o slump, você vai moldar os corpos de prova para a posterior ruptura. E aqui estão todas as normas correlatas que são motivo aí de você consultar posteriormente. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Vou pedir que, caso esse material tenha sido interessante para você, que você curta e nos incentive a estar produzindo mais material, ok? Esse material é para os nossos alunos do curso de engenharia e fica a dica para vocês estarem compartilhando com outros colegas. Grande abraço e até a próxima.